Saudamos a todos com a paz do Senhor. Seguindo com o estudo da Páscoa, o tema de hoje é a última ceia. Nós meditaremos nos acontecimentos do 14º dia do mês de Nissan, a quinta-feira da paixão de Cristo para nós. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, onde tradicionalmente um cordeiro era sacrificado. Jesus enviou os discípulos Pedro e João e os orientou sobre a preparação da ceia pascal. Ao entardecer, ele e os discípulos sentaram à mesa para comerem juntos o seu último jantar pascal até que venha o reino de Deus. Enquanto comiam, ele instituiu a ceia do Senhor, tomou o pão, representando seu corpo, e um cálice de vinho, representando seu sangue, símbolos da nova aliança de Deus com o homem para a remissão de seus pecados. Lucas 22, de 14 a 20. Durante o jantar, o mestre lavou os pés de seus discípulos para ensiná-los que servir é um ato fundamental para aqueles que o seguem, servindo uns aos outros sem esperar reconhecimento. O maior do reino dos céus deve servir ao menor. Depois, ele revelou que um deles o iria trair. Eles ficaram atônitos. João perguntou quem era. Ele demonstrou que era Judas, ao dar-lhe um pedaço de pão. Logo que comeu, Judas saiu apressadamente. João 13, de 2 a 30. Estava chegando o momento do seu sacrifício. Então o Senhor disse aos 11 apóstolos que ali permaneceram que ainda naquela noite eles iriam o abandonar. Pedro contestou, afirmando que jamais ele o abandonaria. Mas Jesus replicou-lhe: com certeza, ainda nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro reagiu, afirmando que, se fosse preciso, morreria junto com seu mestre. Todavia, sua palavra não se cumpriu, e sim a do Messias. Mateus 26, de 31 a 25. Após a saída de Judas, durante o tempo em que permaneceu no cenáculo e no caminho para o Monte das Oliveiras, Cristo fez várias admoestações aos discípulos. João, nos capítulos 14, 15 e 16. Já no monte, foram até um jardim chamado Getsêmani. Jesus pediu aos discípulos que o aguardassem ali e foi mais adiante com Pedro, Tiago e João. Confessou-lhes que estava muito angustiado. Pediu que eles vigiassem e foi orar de acordo com a vontade do Pai. Ao retornar, os encontrou dormindo e disse: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque a carne é fraca. O mesmo fato aconteceu por mais 2 vezes. Então, Jesus declarou que havia chegado a sua hora. Mateus 26, de 36 a 46. Ainda ele estava falando quando Judas chegou com os soldados para o prender e o beijou para consumar a sua traição. Pedro reagiu àquela investida cortando a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu e curou a Malco. João 18, de 1 a 11. Por fim, os discípulos fugiram, abandonaram Jesus e ele foi levado preso pelos soldados. Mateus 26, de 56 a 57. Meus amados, a ceia do Senhor, além de ser a única celebração que ele ordenou para os seus seguidores, ela é de um valor inestimável para os cristãos, porque no tempo presente ela nos remete ao passado, relembrando o preço pago por Cristo para nos resgatar dos nossos erros e faltas, através do seu sacrifício e morte na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, a ceia nos leva ao futuro. Nela, temos a esperança de vivermos eternamente no reino de Deus, uma promessa de Cristo. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Meus amados, essa foi a quinta-feira da paixão de Cristo, na noite em que Jesus foi traído. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.